Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 26. Kallen soltou um suspiro pesado enquanto apoiava os joelhos. Seus braços queimavam. Suas pernas queimavam. E se o deixassem sozinho, conseguiria dormir facilmente por uma semana inteira. O treinamento e a jornada estavam começando a cobrar seu preço. Todas as noites, quando eles partiam para o acampamento, Kallen era o último a comer. Primeiro, ele repassava formulários com a Eson. Depois, eles treinavam. A Eson não pegava leve, não que Kallen esperasse que ele pegasse. Às vezes, ele treinava com Eric, mas isso não era mais fácil para seu corpo. Eles não tinham permissão para tirar sangue intencionalmente, mas isso não impedia os hematomas. Com um gemido, Kallen inspirou profundamente, esfregando a mão nas costelas, onde a Eson o atingira com um chute lateral particularmente violento. Com o canto do olho, viu um dos elfos se aproximando. Gaeleron assistia às sessões de treino de Kallen todas as noites, assim como todos os 5 elfos. Mas Gaeleron era diferente. Não era apenas curiosidade em seus olhos. Era como se estivesse analisando e julgando cada movimento que fazia. Kallen sentia-se pesado sob seu olhar. Mais de uma vez, ele foi alvo de um golpe particularmente violento de Aeson ou Eric por ter se concentrado em Gaeleron. "Treine comigo", disse o elfo. Ele abriu o fecho que prendia sua capa em volta dos ombros, deixando-a cair no chão, revelando as grossas camadas de armadura de couro sobrepostas que cobriam seu torso. Um conjunto de pesadas ombreiras protegia seus ombros, e seus braços pendiam livres. Kallen não conseguiu esconder a surpresa no rosto. O olhar vazio do elfo era enervante. Ele desembainhou a lâmina antes que Kallen pudesse responder. Gaeleron às vezes lutava com os outros elfos depois das refeições. Não era toda noite, mas foi o suficiente para Kallen perceber que seria uma luta curta. Gaeleron era o espadachim mais habilidoso que Kallen já vira. Movia-se como o vento. Cada passo que dava, cada golpe de sua lâmina, fluía para o próximo sem esforço. Ele nunca hesitava ou vacilava, pelo menos não enquanto os olhos de Kallen o observavam. Ele também não era pequeno. Sua estrutura era densa, com músculos magros e ombros quadrados que rivalizavam com os de qualquer ferreiro. "Eu faria isso", disse Kallen, não exatamente ansioso por outra sessão de treino que o deixaria mancando, mas, infelizmente, meu treinamento deve continuar com Teren agora. Desde o ataque de Urak, após as formas de espada e os treinos, Teren começou a levar Kallen para aulas de controle da centelha. Elas não eram menos cansativas. Ele o ensinou a controlar os fios enquanto os puxava, como controlar seu fluxo e sua força, como torcê-los e entrelaçá-los exatamente como ele desejava. Ele estava melhorando. A cada dia que passava, o cansaço diminuía. Teren dizia que era como um músculo, quanto mais ele usava, mais forte ele ficava. Teren mostrou-lhe como criar o orbe que Aeson usará para iluminar o túnel, o Baldir. Kallen ficou surpreso com a simplicidade. Pequenas quantidades de fogo e ar se entrelaçavam cuidadosamente com o espírito. A parte mais difícil era aprender a sustentá-las sem atenção constante e sem drenar a energia de Kallen. Ele ainda não havia chegado lá, mas estava determinado. Sem responder a Kallen, Gaeleron procurou Teren com o olhar, encontrando-o perto da fogueira com uma perna de coelho nas mãos. Gaeleron apenas ergueu uma sobrancelha, abrindo os braços em direção a Kallen. Kallen soltou um suspiro resignado quando viu Teren assentir, sem nem mesmo se dar ao trabalho de falar enquanto voltava para sua comida. Certo então, ele bufou enquanto se levantava. O primeiro a ceder. "É melhor seguir em frente." Gaeleron assentiu, erguendo a lâmina à sua frente. Sem aviso, ele se lançou sobre as patas traseiras, lançando-se contra Kallen. Kallen imediatamente se pôs na defensiva. Girando e girando, ele brandiu a lâmina descontroladamente para tentar deter a saraivada de golpes ferozes do elfo. Um golpe passou, um golpe para trás com o punho da espada. Kallen viu estrelas quando o golpe o atingiu na lateral da cabeça. Ele caiu para frente e se apoiou em um joelho. Tentou se levantar de um salto, mas sentiu uma bota acertá-lo nas costelas. Tossiu enquanto ofegava, girando de costas. Foi apenas um aviso de Valeres no fundo da mente que permitiu a Kallen lançar a espada para o alto a tempo de interromper o golpe de Gaeleron. E se eu não tivesse impedido isso? Kallen rolou para o lado e então se levantou. Sem tempo para respirar, recuou novamente.
Gaeleron sondou suas defesas. No meio de um passo à frente, o elfo investiu. Outro aviso de Valeris permitiu que Kalen desviasse o golpe para baixo. Ele deslizou a espada para cima e acertou Gaeleron no queixo com o punho. O elfo pareceu abalado. Todos os observavam agora. Até Teren lançou um olhar de soslaio, fingindo desinteresse. Dan estava empoleirado no topo de uma grande pedra, com um sorriso animado no rosto. Kalen certamente não se sentia tão confiante quanto Dan aparentava. Gaeleron se recuperou daquele golpe surpresa e redobrou sua saraivada de golpes. Sua espada brilhou, rápida demais para Kalen. A sensação de vazio na mão de Kalen foi logo seguida por um tilintar metálico quando sua espada se chocou contra as pedras a seus pés. A ponta da lâmina de Gaeleron pressionou seu pescoço. O elfo inclinou a cabeça curiosamente para Kalen, como se o estivesse medindo, pesando. A lâmina não se moveu. Kalen sentiu uma leve ardência ao ser pressionada contra sua pele. Respirou aliviado quando o elfo finalmente abaixou a ponta da espada de seu pescoço, embainhando-a em um único movimento. De agora em diante, disse Gaeleron, você lutará comigo. Eu conversarei com Aeson. Você ainda pode praticar suas técnicas com ele, mas quando chegar a hora de lutar, será comigo. Kalen ergueu as sobrancelhas, sem saber muito bem o que dizer. Gaeleron deve ter lido sua mente. Se você vai carregar uma lâmina élfica na cintura, aprenderá a usá-la. O elfo não esperou por uma resposta e retornou ao seu assento perto da fogueira. Não se preocupe, disse Dan enquanto Kalen se sentava ao lado dele, pegando seu odre. Você vai pegá-lo na próxima vez. Kalen não tinha certeza se a piscadela de Dan era de brincadeira ou de conforto. Era quase certamente de brincadeira. Como esperado, Kalen não demorou muito para pegar no sono. Sua falta de energia superou as dores que atormentavam seu corpo. Ele se perguntou se era assim que a vida seria dali em diante, dor constante seguida pelo abraço amoroso dos sonhos. Esperava que seu corpo se acostumasse a todo esse treinamento, eventualmente. Era o frio que o arrepiava. Os pelos de todo o seu corpo se arrepiaram enquanto um arrepio percorria sua cabeça até os pés. A noite parecia mais escura do que o normal. Mesmo com o fogo ainda cuspindo brasas, Kalen lutava para enxergar mais de meio metro além do seu rosto. Em sua mente, ele sabia que Valeris ainda dormia profundamente ao seu lado, um leve estrondo escapando de sua boca enquanto sonhava. Kalen não tinha muita certeza do que era, mas algo não estava certo. Levantando-se lentamente, estendeu a mão para a centelha. Viu os filamentos elementais. Pulsando, retorcendo-se, formando a bola espiralada de energia que era a centelha. Ela irradiava poder. O calor lambeu sua pele enquanto ele extraía finos fios de fogo e ar, envolvendo-os em espírito, como Teren lhe ensinara. Formou o baldir bem à sua frente, com cuidado para controlar seu brilho. Não queria acordar todo mundo. Ele soltou um suspiro de frustração. Não importava quanta energia ele injetasse no baldir, ele não ficava mais brilhante. Era como se tudo o que ele injetava fosse atraído para outra coisa. Deveria ser brilhante o suficiente para iluminar todo o acampamento, mas mal emitia um brilho que rivalizasse com uma chama que se apagava. Interessante, sibilou uma voz, como pregos arrastando-se sobre uma pedra. Não parecia vir de nenhum lugar fixo. Kalen quase pulou da própria pele. Quem está aí? Sussurrou, um pouco mais alto do que o pretendido. A escuridão se dissipou, revelando a silhueta de alguém a poucos metros de distância, no meio do caminho que haviam percorrido naquele dia. Quem é você? Kalen sussurrou, aproximando-se da figura. Ao se aproximar, viu a silhueta de um manto negro adornado com espirais e formas azul claras. Um passo mais perto, e o rosto do homem surgiu. Era tão pálido quanto a porcelana de Vaerlion, quase tão branco quanto as escamas de Valeris, mas tão fino quanto mais fino o papel. Kalen parou de repente quando o manto se encaixou no lugar. No meio do rosto pálido e doentio do homem, havia 2 poços negros sem fundo. O desvanecimento. O pânico se instalou. Kalen gritou a plenos pulmões. Acorde! Teren! Esson! Seus gritos foram recebidos com silêncio. Uma risada maliciosa ecoou pelo espaço cavernoso. Eles não conseguem te ouvir, cacarejou. Você deve ser muito inexperiente se não consegue detectar a proteção. É peculiar encontrar 2 seres tão conectados à centelha no mesmo lugar, ambos tão ignorantes. O desvanecido fez uma pausa, refletindo. Ele fala de você, sabia? Do seu amigo. Você o abandonou. O deixou para morrer. Kalen sentiu um nó no estômago. Riste.
Onde ele está? Uma risada baixa e zombeteira saiu da garganta do desvanecido. Vou te fazer um acordo, garoto. Eu gosto mesmo de acordos. Aqueles bandidos traiçoeiros com quem você viaja, aqueles que te envolveram nisso, aqueles que causaram a morte da sua família. O desvanecido deu um sorriso torto ao ver a dor no rosto de Kallen. Seus lábios finos e pálidos pareciam aterrorizantes na luz que se esvaía. Bem, eles têm algo que eu quero. Um ovo. Um ovo grande e escamoso. Se você me trouxer, eu solto seu amigo. Ovo de Valeris. Kallen ficou paralisado. Não sabia o que dizer. Mesmo que quisesse trair a Eson, Teren, todos. Não podia. Não havia mais ovo. Mas Riste. Eu não posso fazer isso. Por favor, deixe-o ir. Ele não fez nada com você. Uma pontada de irritação cruzou o rosto do desvanecido. Ele se aproximou de Kallen. Seus olhos negros como breu pareciam cavernas. Traga-o para mim, garoto. Agora, sibilou. Não consigo, disse Kallen, elevando a voz. Ele deu um passo para trás. O desvanecido o envolveu em fios de ar, fixando-o no lugar. Tudo em seu corpo começou a entrar em pânico. Ele estendeu a mão para a centelha, mas não havia nada. Ele não conseguia senti-la. Não conseguia ver os fios. O pânico se instalou. Ele estava impotente. O desvanecido se aproximou novamente. Ah, você é bem forte. Mas certamente tem muito a aprender. Vou levá-lo comigo assim que encontrar o ovo. Ele ficará feliz em ter encontrado 2 de vocês com esse tipo de força. O desvanecido estendeu a mão para tocar a lateral do rosto de Kallen. Um grito agudo cortou o ar. A criatura tapou os ouvidos com as mãos, contorcendo-se de dor. Kallen sentiu a fúria crescer quando Valeris saltou para o espaço entre ele e o desvanecido. Um som entre um grito e um rugido saiu em cascata de sua boca. Os babados em sua nuca estavam erguidos em toda sua altura, com suas asas abertas o máximo que podiam. Mesmo daquele tamanho, o dragão parecia feroz. Não! Sibilou o desvanecido. Seus olhos se alternavam entre Valeris e Kallen. Vocês estão presos. Kallen estremeceu ao som da voz, coçando as orelhas. O desvanecido deu mais um passo para trás, sibilando para Valeris. O dragão continuou a gritar, exibindo fileiras de dentes afiados como navalhas. Seu amigo sofrerá uma dor que você não conseguiria conjurar em seus pesadelos. Os olhos negros como poços se estreitaram enquanto ele encarava Kallen. Nos encontraremos novamente. Kallen sentiu os fios de ar que o prendiam se apertarem, então foi lançado pelo ar, caindo no chão com um baque. Ignorando a nova dor na lombar, ele se levantou de um salto, atraindo imediatamente fios de fogo para sua mão. O desvanecimento havia desaparecido. Valeris ainda gritava no céu noturno, mas Kallen sabia que havia desaparecido. Algo parecia diferente. E ele conseguiu enxergar direito novamente, quase se cegando com o baldir antes de apagá-lo. Kallen, o que está acontecendo? Kallen não notou Teren se aproximando dele, com o arco em punho e uma flecha engatilhada. Todos do grupo estavam lá. O grito de Valeris deve tê-los acordado. Valeris, pare! Já era! Kallen sentiu um estrondo de desacordo vindo do dragão quando ele parou de gritar. Um leve rosnado ainda emanava de seu peito. Kallen, o que foi? O desvanecido, respondeu Kallen, permitindo-se um suspiro de alívio. Estava aqui. Veio buscar o ovo de Valeris. Estava aqui. Havia um toque de pânico na voz de Teren. A Eson de repente estava ao lado de Kallen também, emoldurado por Eric e Dalen. Sinto muito. Está tudo bem. Você está bem, Valeris está bem, e ele se foi. Dizer que você teve sorte é pouco. Só não sei por que ele foi embora tão facilmente. Nunca vi um desvanecido ir embora sem o que veio buscar. Valeris, disse a Eson, com urgência na voz. Kallen, ele viu Valeris. Kallen não precisou responder. Precisamos ir agora. Se ele viu Valeris, então sabe que o ovo é Clodil, o que significa que Fanny logo saberá. A Eson se virou para os elfos, que já se espalhavam pelo acampamento, arcos em punho. Precisamos que vocês explorem a frente e atrás. Reúnam suas coisas e comecem o mais rápido possível. Os elfos assentiram em resposta, movendo-se rapidamente enquanto juntavam seus escassos pertences em suas mochilas. Os gêmeos e Vairil seguiram para o oeste para garantir que o caminho à frente estivesse livre,
enquanto Gaeleron e Elizar se moviam para garantir que ninguém o seguisse. O resto do grupo levou 15 minutos para pegar a estrada. O sol não substituiria a lua crescente no céu por pelo menos algumas horas, mas Aeson não planejava esperar por isso. Estaremos em Belduar em 3 dias. Descansaremos apenas para dormir e encher nossos odres. Durante o dia, comeremos em nossas celas. Ele não esperou por um reconhecimento. Em vez disso, puxou as rédeas e seu baio começou a trotar. Farda tinha quase começado a dormir quando a voz do D.S. Veneceideu arranhou seus ouvidos. O ovo chocou. Você sempre precisa vir quando estou tentando dormir. Farda suspirou enquanto se sentava no berço. Se o ovo tivesse chocado, tudo mudaria. O desvanecido estava parado na entrada de sua tenda. Estava de costas para ele e olhava para o acampamento, com sua capa negra enrolada nos ombros. A maneira como a criatura parecia engolir a luz irritou Farda. Venho quando quero, sibilou, voltando para dentro da tenda. Mesmo na penumbra, os olhos negros e cavernosos da criatura eram visíveis. O que você quer? Preciso de soldados. Para quê? O que Farda só conseguiu descrever como um rosnado emanou da garganta do desvanecido. Você tinha razão. As palavras saíram de sua boca como correntes arrastadas sobre pedra. Farda não pôde deixar de sorrir. Eles deviam estar indo para Belduar. E sobre o que, posso perguntar, eu estava certo. Chega de brincadeiras. Estou cansado delas, disse o desvanecido, sentando-se na cadeira em frente ao catre de Farda. Farda não respondeu imediatamente. Ele estendeu a mão para a tigela de água a seus pés, colocou-a no colo e jogou o conteúdo no rosto. Achei que você gostasse de jogos, disse ele, enxugando a água do rosto e dos cabelos. O desvanecido não respondeu. Simplesmente o encarou. Seus lábios franzidos formavam uma linha frágil. Seus dedos quase translúcidos tamborilavam no braço da cadeira. Certo, suspirou Farda. Ele precisava dormir e já tinha se divertido bastante. Não tenho soldados suficientes para você tomar Belduar. O Império não consegue romper seus portões há 400 anos. Não pretendo tomar os portões. Só preciso de 1000 homens. Farda ergueu uma sobrancelha, curiosa. Os lábios finos do desvanecidose abriram em um sorriso malicioso que causou uma sensação desconfortável no estômago de Farda.